Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, entrando no ar o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2014. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né, Carla, e que afeta muita gente, que é o diabetes. Bom dia. Bom dia, Andréia, bom dia a todos os ouvintes. Então, a diabetes é uma doença que está, assim, bastante falada, né, porque muitas pessoas têm, às vezes nem sabem, e outras têm, só que não controlam, né? Não se cuidam, né? É. E de onde se origina a diabetes, Carla? Então, existem, assim, vários tipos de diabetes, né? A gente fala de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? Então, assim, o diabetes tipo 1, geralmente, assim, a pessoa já nasce com o diabetes, né? E o diabetes tipo 2, ela pode ir desenvolvendo mais pra frente. Então, assim, pode ter uma predisposição genética, ter alguém na família que tenha, ou a pessoa também pode desenvolver o diabetes com o passar da idade, erros na alimentação, excesso de doces, excesso de açúcar na alimentação, vai vir desenvolver a diabetes mais para frente com a idade. Então, assim, porque o pâncreas que produz a insulina e não deixa com que a glicose fique circulando ali na nossa circulação. Aí chega um momento que o pâncreas cansa, né? Então acaba não conseguindo mais produzir essa insulina, aí a glicose fica, o açúcar que a gente chama de glicose, fica circulando ali na nossa circulação. Por isso que a pessoa está com um excesso de açúcar no sangue quando faz aquele exame de glicose. Então, por isso que é interessante, assim, cuidar na alimentação e observar se tem alguém na família que tem o diabetes, faça o exame mais regularmente, né? Tem o exame do laboratório, tem aquele exame que faz do dedo, né? Que só fura, já sai o exame 5 segundos, já você vê. Então, assim, para controlar mesmo e verificar se está normal ou não. Tem pessoas que nunca fizeram um exame assim, né? E nem sabem, e às vezes pode estar com a diabetes ou com a glicose alterada. Claro que, por exemplo, Andréia, se você comer no dia anterior um monte de doce, tomar refrigerante principalmente, no outro dia vai lá e faz o exame, pode estar alterado. Então, assim, isso às vezes não significa que você está com diabetes, mas pode sim. Então, tem que cuidar muito, assim, o que você come, às vezes, no dia anterior a fazer o exame. Mas fazer esse controle, né? Sempre fazendo o exame. Carla, e quais são os principais sintomas de quem tem diabetes? Então, tem pessoas que não sentem nada. Às vezes a glicose está lá em 300, 400, né? Pode até dar um infarto, talvez alguma coisa assim. A pessoa não sente nada, né? Pode estar alto, também não vai dar nada. Então, as pessoas não sentem. Mas, assim, os principais sintomas seriam fraqueza, né? A pessoa urina muito, sede, muita sede, a visão fica embaçada, como se a pessoa começa a ver estrelinhas assim, né? Então, tanto ela estando alta como estando muito baixa, porque assim, o nível normal é de 70 a 99. O normal da glicose em jejum. Então, assim, às vezes está abaixo de 70, a pessoa começa a tremer, dá um calafrio, né? Mas esses sintomas também pode dar se tiver alta, né? Então, às vezes a gente não sabe diferenciar. Então, assim, pessoas que são diabéticas, dá um sintoma desse, o ideal seria fazer o exame, porque às vezes está baixa ou às vezes está alta e a pessoa acaba ingerindo, comendo alguma coisa que não deve. Então, é importante, assim, fazer. Mas esses sintomas, assim, é interessante cuidar. E pessoas que sentem muita sede, às vezes é o diabetes mesmo. Carla, e falando sobre alimentos, a gente sabe que hoje a nossa alimentação é tudo, né? Quais são os alimentos que podem ajudar a controlar a diabetes? Então, assim, tem vários alimentos e uma alimentação correta, né? Uma alimentação saudável. Pessoas que são diabéticas, ou todas as pessoas, deveriam fazer, assim, comer de 3 em 3 horas, não deixar passar mais que isso, né, para o organismo estar assimilando certinho a alimentação. Cuidar em relação aos carboidratos que a gente fala, arroz, macarrão, batata, polenta, pode consumir, mas não misturar eles, comer cada refeição, né. O açúcar, então, nem se fala, né, só que daí a gente esquece às vezes que açúcar tem em tudo, tem no pão,
tem na bolacha, tem do refrigerante, então tudo tem açúcar. Então, assim, tentar eliminar esses tipos de alimentos e o próprio açúcar mesmo, né? Açúcar branco, açúcar mascavo, mel, melado, isso nenhum não tipo de doce. Pode. Para quem é diabético, não pode. Então, as pessoas acham, mas o mel, melado é natural. Mas é tudo transformado em açúcar no organismo. Então, isso não é legal. E, assim, alguns alimentos que a gente pode citar, né, Andréia, que, assim, tem um controle, assim, no diabetes, de frutas, que eu achei interessante, foi a maçã e abacate e limão, que são, assim, as mais faladas, assim, que ajudam. Por quê? Eles têm fibras, que são chamadas de pectina, que ajudam a reduzir a absorção de glicose no organismo. Então, assim, consumir uma maçã todo dia, tomar suco de limão, sem açúcar, é claro, né? Ou então, pessoas não conseguem usar o adoçante, mas, assim, elas ajudam no controle da glicemia. Então, assim, e quem tem ainda que o pâncreas, às vezes, produz um pouco de insulina. Esses alimentos até fazem com que o pâncreas tente produzir um pouquinho mais de insulina. E, assim, alguns alimentos funcionais que também ajudam no controle do diabetes é a linhaça, a farinha de banana verde e a farinha de maracujá. Também porque são fibras e absorve na circulação. A linhaça, ela deve ser consumida em forma de farinha, não a semente. A semente, ela vai fazer efeito mais pro intestino. A farinha, ela vai absorver na circulação. Então, já vai ajudar para colesterol, para outras coisas, mas pro diabetes, principalmente, porque ele não vai deixar com que o açúcar seja absorvido na circulação. Então, em forma de farinha, é mais interessante. Então, assim, quando vai fazer um suco, joga a linhaça dentro, bate ela, você já vai estar usando ela ali, né, para essa função do diabetes. A farinha de banana verde é muito legal, porque, assim, além de controlar a vontade de comer doce, porque quem é diabético tem muita vontade de comer doce. Então, ela controla, né, essa vontade do doce e ajuda também a reduzir a glicose. E a farinha de maracujá também, porque é fibra. E a farinha de maracujá, ela é feita da casca do maracujá. Então, ela é uma fibra que também vai reduzir a absorção da glicose na circulação. Tudo isso faz controlar o diabetes. Não substitui o remédio, não substitui a insulina, porque tem pessoas que usam. Então, isso aqui são alimentos funcionais, que é apenas um complemento para você melhorar a sua alimentação e viver bem. Porque a pessoa pode viver bem com diabetes. É só cuidar da alimentação e fazer corretamente o que precisa ser feito. Ou tomar o remédio, ou usar insulina, né? Tranquilamente. Cara, algumas pessoas pensam, mas daí eu não posso mais comer um doce, eu não posso fazer nada, a alimentação fica ruim. Não é. Tem como fazer essa substituição e tem como você mudar os seus hábitos para controlar. Com certeza, vai mudar os hábitos. E hoje, existem muitos alimentos para diabéticos, né? Então, assim, eu, por exemplo, na Nutrivida, tenho muitos chocolates que são sem adição de açúcar, já próprio para o diabético. Agora até vai chegar panetone, né, sem açúcar, tem barrinhas de cereais sem açúcar. Então, a gente já tem uma grande linha, assim, paçoquinha, cocada. Eu vi esses dias na Nutrivida, vocês têm doce de leite também. Doce de leite, leite condensado. A gente tem também aquele açúcar culinário, que a pessoa pode fazer bolo, pudim, essas coisas, usando esse açúcar culinário. Porque o diabético, ele não pode usar o adoçante líquido normal para preparar, para fazer essa preparação quente, forno, por exemplo. Não pode. Então, tem um açúcar culinário específico que usa para fazer os doces, para fazer essas coisas. Então, assim, aproveitando agora que é época de Natal, todo mundo gosta, né, de um docinho. Então, às vezes, alguém quer presentear alguém, fazer uma cesta. Geralmente, dá, ou tem crianças diabéticas também, né? Então, assim, vai lá no Nutrivida, monta uma cestinha ou um kitzinho, né, com produtos, assim, para a pessoa poder consumir também. Então, assim, tem uma variedade de produtos e isso é legal, porque as pessoas têm vontade de consumir e é um alimento gostoso. Ele não é ruim porque não tem açúcar, né? Ele é feito com outros tipos de adoçantes, né? Então, assim, também são gostosos.
Então, isso as pessoas têm que fazer essas substituições, né, e consumir os alimentos de forma adequada. E, Carla, a farinha de banana verde, a farinha de maracujá, a linhaça, o pessoal encontra na Nutrivida? Isso, tudo nós temos na Nutrivida. E assim, não são alimentos caros, né? Claro que tem alguns que a gente estava falando ali dos diet, né? Os alimentos assim que são sem adição de açúcar. Tem alguns que são um pouquinho preço mais elevado, outros não. Então, assim, tem para todos os gostos, né, Andréia? E esses tipos de produtos também. Então, assim, você não vai usar em excesso, né? Então, de vez em quando é legal. E tudo nós temos na Nutrivida. E além de toda a linha de produtos também para diabéticos. Exatamente. E, assim, sempre cuidar e ler os rótulos. Porque, assim, muitos alimentos, eles estão escritos só diet, né? O diet pode. Mas outros alimentos, eles estão escritos light. Mas para o diabético, tem que estar escrito light, sem adição de açúcar. Tá? Então, tudo tem que estar escrito sem adição de açúcar ou diet. Então, isso tem que observar muito e é o que a gente cuida muito com essa orientação na Nutrivida. Certo, então, Carla, passa pra gente o endereço da Nutrivida. Isso, na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias. E se tiver alguma dúvida, quiser ligar, conversar conosco, é o 3268-3131. Pode dar uma passadinha lá na Nutrivida, né? Conversar com a Carla, né, gente? Você que sofre de diabetes, que quer fazer aí, quer tirar alguma dúvida, né? Entre em contato na Nutrivida, na Rua Paraguai, lembrando do ladinho da Cacá Serigrafia. São 10h17, esse foi pra você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje. Com a nutricionista Carla Andréia Betts. Feliz Natal! Um novo ano com a Liberdade FM.